Conexão Líder. Entrevista. 12:38, estamos de volta com o programa Conexão Líder. Todas as sextas-feiras a gente já tem um encontro marcado com o Rafael Candian aqui para tirar dúvidas, né, sobre regularização fundiária e tudo que tem a ver com o setor imobiliário também. Inclusive a gente estava até brincando que o nome do quadro é Regularize Já. A hora é essa. E eu estou recebendo aqui o Rafael Candian para poder falar hoje sobre georreferenciamento. Georreferenciamento, que é um assunto importante, principalmente para os produtores rurais, né? Tem que estar sabendo sobre o georreferenciamento, que até então tem uma metragem específica, mas em breve parece que todos vão ter que fazer esse georreferenciamento. Não é isso, Rafael? Seja bem-vindo. Boa tarde, Manarol. Boa tarde ao audiente aí, a pessoa que está nos escutando. O georreferenciamento, Manarol, é uma das questões também que envolve a regularização de imóveis, né? Neste caso, estamos tratando de área rural. Sim. E realmente ele vai passar a ser obrigatório para toda a propriedade. A gente vai explicar um pouco mais aqui, mas neste momento é o assunto aí do produtor rural, que quem tem propriedade rural tem que estar atento. É mesmo? Atualmente, toda a escritura tem que ter o georreferenciamento. Explica pra gente o que é georreferenciamento. É ter a referência de acordo com a localização específica, tem que fazer uma medição especial. Como é que faz isso? O georreferenciamento, o geo, né, o processo, ele é um processo técnico, né? Precisa de uma empresa especializada, né, onde a gente faz um procedimento de levantamento da sua propriedade, a delimitação dessa propriedade por meio de coordenadas geográficas de alta precisão. Tem que ser um equipamento que vai trazer essa alta precisão. Nós já medimos no celular, mais ou menos, senão, né? Que a gente pega no celular e fala... Não, tem que usar o equipamento correto. Tem o equipamento correto. Pra poder Porque a gente chega assim, a gente acha que entende, né? Fala, isso aqui eu coloco a coordenada, né? Mas não bate certinho, né? Costuma muito ter, né? Lógico que acho que o bar não vejo isso não, mas já vi em outros lugares. Às vezes a pessoa vai fazer uma medição, fazer uma medição, é uma medição no equipamento de mão, Garmin, não é isso, né? A gente não pode, não. Tem que ser um equipamento de alta precisão, né? Hoje conhecido muito como o GPS RTK, que chama. E onde a gente faz a delimitação precisa dos limites dessa propriedade. Ah, sim. E esse limite, todo esse processo, ele tem que ser aprovado junto ao INCRA. Isso faz com que também o INCRA tenha aí a base de dados do território brasileiro, né, de forma precisa. E a gente faz esse procedimento, a gente faz o levantamento, faz o projeto de georreferenciamento, só que a Candian trabalha de forma completa, né? Então a gente faz também a parte de aprovação no INCRA e traz isso para cartório, a gente entrega a documentação pronta também. Então é um processo técnico, né, de levantamento georreferenciado da sua propriedade, onde você vai ter aí os limites bem definidos. E a gente vai aprovar isso junto ao INCRA e depois registrar na sua matrícula, do seu imóvel. Ah, sim. Olha, e o terreno, Rafael, não adianta a gente medir ele só na fita métrica, assim, falando propriedade assim, pequena e tudo. Erra muito, principalmente se tiver um morrinho no meio, uma coisa assim, por mais que você tenha uma trena aí de 200 metros, vai puxando e puxa, emenda, aí grita o outro lá na frente, puxa de novo, faz muito isso, né? Um fato curioso é o seguinte, hoje a maioria das pessoas que tem propriedade rural, ou tem algum tipo de propriedade, procura a Candian, ela vai fazer um levantamento, a gente encontra esses erros de tamanho de propriedade, justamente porque no passado não tinha os equipamentos certos. Já estou medindo o passo, né? Meu passo é mais ou menos 1 metro, vou fazendo mais ou menos. Existia, né? No braço, o pessoal media muito terreno no bambu, na corda, media muito na corda. E aí você tem lá, colocou lá, tem 10 hectares na escritura. Então, quando vai se realizar um trabalho, geralmente a gente atua na parte de topografia em geral, então vai realizar uma divisão de terras entre herdeiros. A gente vai lá e faz essa medição para proporcionar essa divisão entre os herdeiros. E aí vai fazer a medição, vê que a área não tem 10, que tem 15, que tem 16. Geralmente é para mais. Algumas pessoas dão azar e dá para menos. Mas na maioria dá para mais. E aí é necessário fazer mais além do que somente a divisão. A gente faz a retificação de área ou outro item específico que precisa para a propriedade. É porque aqui a gente está lidando com uma topografia muito irregular. Esses morros, medir morro é um negócio difícil demais, cara. Não dá para fazer. A topografia assim, de Minas, ela, né, parte de Minas ali, ela é realmente esses morros aí, bastante morro, né? Bastante morro. Você vê o bar é assim, de fora é assim. É difícil a gente achar. A gente vai achar uma terra melhorzinha, assim, mais plana ali pro lado de Ervalha, né?
você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. No mais, a gente vai ver muitas montanhas por aqui. Certo. Que é uma delícia esse morro. Agora, para quem vai medir, vou te falar, hein, não é fácil não. Ainda bem que hoje tem um drone, né? Hoje ajuda bem. Já foi pior. É verdade. É porque você tem um morrão. Então, se você for passando a fita, aquela curvatura do morro vai dar uma impressão que... Não, vai dar divergência no tamanho, na área. Da foto de cima do drone ou do satélite, não vai bater certinho com aquilo, porque a fita vai fazer uma curva ali, né? Vai gerar essa curvatura aí, isso vai gerar... vai dar problemas na medição, vai gerar erros, né? E é isso que o georreferenciamento ele é tão preciso. Importante demais, ele é colocado de uma forma que você tem que fazer com uma alta precisão. Isso garante, tá até aqui, tinha até elaborado aqui, por que ele é importante para o produtor rural. Primeiro que, juridicamente, o georreferenciamento, ele vai fazer com que essa propriedade esteja hoje registrada junto ao INCRA, né? Da sua base de regularização fundiária também. A gente fala de regularização, muitas pessoas confundem com REUB, mas tem REUB, tem o GEL. E isso faz com que aquele imóvel fique cadastrado exatamente aquele ponto geográfico, ele bate com o do vizinho. Certo. Então não tem problemas com relação a invasões. Então, o que o georreferenciamento traz hoje? Vamos pegar na parte jurídica aí. O georreferenciamento garante que o proprietário rural ele tem aí os seus limites bem definidos, e cadastrados junto ao INCRA e registrado na sua matrícula. Então, e hoje com os equipamentos mais precisos através do drone que nós estávamos falando aqui, e o GPS RTK, a gente vai ter imagens dessa propriedade, né, as ortofotos, famosas ortofotos, né, onde o dia de manhã também identifica se houve alguma invasão ou não. Mas só o fato de estar georreferenciado, aprovado no INCRA e averbado em escritura, no dia de manhã não tem questionamento junto a um vizinho, porque justamente o limite da sua propriedade está registrada. E as coisas mudam rápido, né, Rafael? Tem que ter isso muito bem embasado, porque daqui a pouco o vizinho vendeu, vai ver o vizinho é gente boa, uma vida inteira conviveu com seu avô, aquela turma toda e tal. Aí ele vendeu aquilo para um outro, chega um outro cara lá desgramado, que vai chegar botando terror, vai avançar a cerca, vai fazer tal. E quando a gente fala de pequena propriedade é fácil de ver, mas quando é média para grande, tem coisas que você tem que ficar vigiando todo dia, e aí você tem que estar embasado judicialmente, né? É aí que entra a regularização de imóveis, né? Porque quando você tem um imóvel regularizado, você fez todo o procedimento necessário para que você tenha um documento daquele imóvel seu. Então, quando há uma divergência com vizinhança, e é o que você fala, a gente tem muitos casos onde a pessoa, ela até outro dia era um conhecido, hoje é um desconhecido e vira um problema. Eu tenho um cliente meu que passa, ele tinha uma rua de acesso onde chegava na propriedade dele e existia uma outra estrada que também esbarrava na propriedade dele. A partir do momento que aquele vizinho onde a rua de acesso existia vendeu, aquilo ali virou um caos na vida dele, porque o rapaz não deixava mais ele acessar a sua propriedade. Falou que ele tinha que acessar para uma outra área onde não era a área que ele utilizava a vida inteira. E isso virou um problema. Então, ter o imóvel regularizado te garante isso, te garante que você não vai ter problema, porque você tem um documento oficial que, por mais que gere uma briga judicial, você tem comprovações muito antigas, a boa-fé de que teve o imóvel, né, todo certinho. Então isso vira tudo a seu favor e para você ter menos dor de cabeça no dia de manhã. Então, ter o imóvel regularizado traz isso, né? E o georreferenciamento, Badaró, ele é obrigatório desde 2001. Na área rural. Isso que eu ia perguntar, que agora ele é obrigatório e se mesmo pequenininho vai ter que preocupar com isso também? Isso aí, ele é obrigatório desde 2001. Só que naquele período era para determinados tamanhos de propriedade. E isso foi caindo ao longo do tempo, foi feito de forma gradativa, né? Hoje nós estamos na condição de que quem está acima de 25 hectares, ele é obrigatório a fazer. Tá? É obrigatório a fazer. Mas já em novembro, qualquer tamanho de propriedade vai ser obrigatório fazer. E onde isso implica? A pessoa que não tem o georreferenciamento hoje, a partir de novembro, além de não estar seguro juridicamente, com seus limites bem determinados, ele vai encontrar dificuldades para venda do imóvel, doação do imóvel,
financiamentos bancários, e muito produtor rural pega o Pronaf, né? Eles precisam do Pronaf, o Pronaf mesmo, se eu não me engano, que é o empréstimo rural. Certo. Precisa pegar o empréstimo rural e não vai ter a condição de fazer porque vai ser obrigatório estar georreferenciado. E quando, por exemplo, o financiamento vai ser feito, a primeira coisa que o banco faz ali é garantir que aquele imóvel esteja, aquele financiamento, aquele empréstimo esteja arrolado ao imóvel. Quando ele pega e vai ver que não tem o gel, não vai ser possível fazer o financiamento. Então, essas questões jurídicas vão ser barradas. Assim, essas questões que eu estou te falando aqui de compra, venda, doação, Pronaf, empréstimos, né, vão ser barrados porque a pessoa não tem. Ela tem que ter isso registrado junto ao imóvel. Então tem que prestar atenção, hein? E dá muito trabalho? Como é que faz para fazer o georreferenciamento? Vamos supor que eu cheguei lá, eu tenho aqui um sítiozinho aqui com um quintalzinho e tal. Como é que eu faço para fazer o georreferenciamento? Que ele está inscrito no INCRA ainda e tal. Como é que funciona? O que vocês vão fazer a partir do momento que contrata? Assim, o lado bom de contratar a Candian Engenharia é que você não tem tanto trabalho, né? Seu trabalho é fechar o contrato com a gente lá e fornecer documento e assinatura quando for preciso. Então a Candian Engenharia, ela atua inicialmente fazendo o levantamento da propriedade, conferindo junto ao proprietário das documentações o tamanho daquela propriedade, que pode incidir sobre uma retificação de área, porque eu já te falei, a maioria das propriedades que a gente mede tem diferença de área. A gente vai montar o projeto, aprovar isso junto ao INCRA e depois encaminhar para o cartório. Então a gente faz todo o processo, desde o início até no fim. Né? E o que você pode ter ali de custo, além da questão do georreferenciamento, é também arcar com a retificação de área, porque a gente pode medir e ver que há diferença de área. Sim. Então, se a área deu diferente, o cartório tem uma tolerância de 5%, mas se deu acima disso ou abaixo disso, a gente vai ter que fazer retificação de área. Então, isso é importante, mas a gente executa todo o processo, não tem nada complexo, não, a gente atua para a pessoa só precisa realmente confiar e tratar com a Candian Engenharia. Certo. E quando fala assim, Candian Engenharia, talvez o cara ache assim, gente, isso é grandes propriedades e tal, mas pequena e média propriedade vocês atendem? Não, qualquer tamanho de propriedade. A gente está aí falando de que o georreferenciamento em novembro vai ser obrigatório para qualquer tamanho de propriedade. Qualquer tamanho, é bom deixar isso claro. Então a gente atua desde, assim, é muito raro você ver matrículas com menos de 2 hectares, que é o modo rural em Minas Gerais. Então, assim, não pode ter matrícula rural com menos de 2 hectares em Minas Gerais. Vamos tratar aqui da região, não é possível, tá? Mas vamos encontrar algumas poucas, tá? Algumas poucas vamos encontrar porque vem de um período que era permissivo, tá? E a gente tem que fazer e atender qualquer tamanho dessas propriedades. E lembrando que a gente atua na topografia tanto na área rural e urbana, então assim, a gente atua desde o pequeno empreendimento, pequeno imóvel aqui na cidade, né, até o tamanho de uma propriedade de 200, 500, quantos hectares for necessário. Certo. Rafael, é impressionante o quanto que o Ubá é grande territorialmente, né, cara? Tem muito, porque a gente pensa em área urbana, mas zona rural e terreno para essa cidade tem muito onde crescer ainda, a né? A área rural ela é proporcionalmente bem maior do que a área urbana, né? A gente às vezes fica... A gente enxerga a cidade só onde tem asfalto. A gente vê a cidade de asfalto, acha que aquilo ali é grande, né? Mas a gente tem uma área rural muito mais ampla, né, do que a questão urbana. E a gente realmente tende a crescimento, o Ubá tende a crescimento. O Ubá tem muito que crescer ainda, né, Badaró? Eu enxergo a cidade com um potencial muito grande. Então acho que vai surgir loteamentos. Acredito que vai ter daqui a pouco aí leis que vão regularizar condomínios rurais, que é os chacreamentos, né? Porque se a gente não normaliza isso, não coloca isso dentro da norma, acaba acontecendo. É verdade. Acontece do mesmo jeito. Então tem que normalizar. Então, assim, a cidade é muito ampla, a parte rural da cidade é muito grande, pode ter certeza disso. Certo, e muita coisa, gente, para ser regularizado, né? Então não deixe para depois, não. O melhor conselho que eu já vi, né, no site da Candian, inclusive, eles falam muito isso, é o seguinte: você quer viver tranquilo, você quer realmente ter a posse do seu imóvel, regulariza, não deixa para depois, não vai nessa aqui, não, depois a gente olha isso e tal, até porque perde esse dinheiro quando você vai vender um imóvel que não está regularizado, não está com georreferenciamento. Como é que você vai vender isso? Como é que vai passar? O imóvel regular aí é 30% abaixo do mercado, 40%.
Então tem que procurar. Rafael, como é que faz para acessar vocês, para poder, quem está ouvindo agora e quer resolver, principalmente feriadão, já vai encontrar uma turma aí na família, vai encontrar no sítio, fim de semana, já aproveita para colocar esse assunto em prática, falar, ouvir um treino Badaró lá que a gente tem que fazer esse negócio, tem uns caras certos para fazer. Qual é o contato para poder? Então a gente vai ter nossas redes sociais aí, Candian Engenharia, tá no Instagram, Facebook. A gente tem lá os links de acesso aos contatos, mas pode entrar em contato no 3531-1926. 1926, anota esse número, hein? 3531-1926, para tirar todas as dúvidas. Sim. E tá ligando, não quer dizer que já tem que pagar, não, né, Rafael? Eles vão começar. Não. A gente tem, aí também tem a página, né? candianengenharia.com.br. Pode entrar lá. Lá você vai conseguir agendar uma consulta. E essa consultoria nossa, ela é gratuita, Badaró. Isso é importante. É importante, sabe por quê? Porque a gente realmente quer vender para um cliente um serviço que vai dar certo. Então, não é que não haja erros, mas a gente minimiza todos os erros possíveis para que a gente consiga entregar para o cliente. Então a gente faz uma consultoria gratuita, analisa a documentação. A pessoa não tem custo para poder ir lá conversar com a gente, não tem custo para a gente montar um orçamento para ela, e ela vai ter noção do que ela precisa fazer, entendeu? Então, se mesmo que ela não faça naquele momento, ela já clareou a visão dela para ela entender o que ela precisa fazer para ter o seu imóvel regularizado. Então, assim, eu falei da outra vez, eu vou falar e vou repetir sempre: imóvel bom é imóvel regularizado, porque é onde te traz paz, segurança, te traz liberdade, é onde você consegue ter ali no papel os planos futuros prontos, para que você não fique preocupado com os filhos, com os herdeiros, ou até mesmo comercialmente você está com o imóvel disponível para poder comercializar. Então pode entrar em contato com a gente lá, que a gente vai ser um prazer atender todos vocês. Muito bem, Rafael, muito obrigado, viu, pela presença aqui. E todas as sextas-feiras teremos o Rafael, excepcionalmente essa semana, devido à Semana Santa, Rafael aqui na quinta-feira, mas sempre Candian Engenharia, parceria aqui com Conexão Líder, para trazer essa informação que é tão importante. Eu tenho certeza que tudo isso que você tem falado aqui é importante para o cidadão que está ouvindo, mas também para o poder público, porque quanto mais regularizado, mais facilita a vida também das políticas públicas serem aplicadas de acordo com e quem quiser mandar dúvidas para cá, para vocês, pode estar mandando, que eu vou estar tirando dúvida de todo mundo aqui. Tá? Maravilha. Rafael Candian, especialista aqui no Conexão Líder. É o nosso quadro Regularize Já, não deixe para depois. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Agora 12:56. Conexão. Eu vou voltar daqui a pouquinho só para falar quem vai ganhar um ovo de Páscoa, aquele para comer com a colher, ovo gourmet da Sandra Pacheco. E depois do intervalo, voltamos já. Conexão. A sustentabilidade no setor moveleiro vai além da adoção de processos sustentáveis e trabalho com matérias-primas certificadas. Estamos falando sobre os desdobramentos ambientais, sociais e econômicos que afetam a preservação do planeta. Ser sustentável é uma obrigação. Começa em nossos lares e se estende por todos os aspectos de nossas vidas diárias, incluindo os negócios. E o Intercind propõe para você, líder no setor moveleiro, seja como fornecedor, fabricante ou varejista, encare a sustentabilidade como algo muito além de uma mera etiqueta ou certificação. Promova a sustentabilidade em todos os elos da cadeia produtiva. Sua empresa se destaca e a natureza agradece. Intercind, modernizando e fortalecendo o polo moveleiro de Ubá e região. Se você procura por móveis com bom preço e alto padrão de qualidade, vá às melhores lojas de móveis do Brasil e peça JCM Movelaria. São painéis, racks, estantes, homes e salas de jantar com design inovador que atendem a todas as expectativas. Conheça nossa linha de multiusos e escrivaninhas e se surpreenda. Acesse www.jcmmovelaria.com.br e saiba mais sobre nossos produtos. JCM, um móvel que o consumidor confia e aprova. Go! A festa do seu filho ou sua filha é um momento especial. Por isso, venha para o Villa Park. Um espaço projetado exclusivamente para festas. Ambiente amplo e climatizado. Brinquedos radicais. Atendimento diferenciado com equipe treinada. E o que é melhor, localização segura e de fácil acesso, com estacionamento à vontade. O maior acervo de temas da região à disposição dos clientes, dos tradicionais aos mais modernos. Com decoradoras exclusivas, cardápios variados e buffet profissional. Você tem toda a comodidade de um convidado na sua própria festa. O Villa Park não faz festa. O Villa Park realiza sonhos. Villa Park, Avenida Jesus Brandão 695, São Rafael. Ligue agora mesmo e faça seu orçamento. 3532-8874. Villa Park, festa com mais amor.
Quando precisar de um hospital, conte com o São Januário, um hospital completo. Pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas, 7 dias por semana. O melhor local para convênios e particular com tabela de valores acessíveis a toda a população. A internação hospitalar e cirurgias podem ser pagas com cartão de crédito e com possibilidade de parcelamento. E o melhor, longe de tumultos, com muito mais tranquilidade e organização nas chegadas e partidas. Informações, ligue 3539-7900 ou WhatsApp 99930 9098.